Fala galera do YouTube, vamos falar um pouquinho mais de transistores, oferecendo esse vídeo homenageando a todos os professores de todas as escolas que se esforçam para formar profissionais na área de eletrônica, né? Eletrolab, o Burgos Eletrônica, o Mário Pinheiro, o grande engenheiro lá, Braga, né? Eu esqueci sempre o primeiro nome, W. Braga, né? O Braga aí, vocês conhecem, né? E os professores da escola Senai, enfim, Senac, que faz esforço aí para formar grandes técnicos aí, grandes entendidos da eletrônica. E a esses professores eu homenageio com essa lição aqui, falando de transistores com potencial, né? Um divisor de potência, o PDT, né? Então, como diria o professor, né, um fator que sempre representa um problema na utilização de componentes semicondutores é a dependência térmica dos parâmetros materiais. E o transistor não foge a essa regra também, né? Circuitos transistorizados são sensíveis à variação de temperatura, como você já viu em outros vídeos anteriores que eu já falei sobre isso, né? Sofrendo mudança no ponto de operação. E uma forma de minimizar os efeitos da dependência térmica é polarizar o transistor por divisor de tensão, PDT, tá? Então esse vídeo aqui vai tratar dessa técnica de polarização, tratando dos princípios do funcionamento do circuito, do cálculo de parâmetros elétricos e das características, né? Visando a capacitar aí o aluno, o telespectador na tarefa de polarização e correção do ponto de operação dos circuitos transistorizados, ok? Para não ficar o vídeo muito pesado, de repente possa dividir em segunda parte esse vídeo, tá? E então, para uma boa compreensão do conteúdo que vai ser dito aqui, né, das atividades contidas nesses vídeos, a pessoa aí quem estiver assistindo tem que ter pelo menos a familiarização com o transistor bipolar em relação entre parâmetros de circuito, ponto de operação e divisor de tensão, tá? Então vamos lá, sem muitas delongas. A polarização de base de um transistor pode ser feita a partir da utilização de um divisor de tensão, através do qual aplica-se uma tensão VBE entre a base e o emissor do transistor. Então, nessa nossa primeira figura, mostra o circuito transistorizado que emprega esse tipo de polarização. Essa técnica é denominada de polarização de base por divisor de tensão. Aqui nós temos divisor de tensão, RB1 e RB2, tá ok? Então temos aí o circuito transistorizado com base polarizado por divisor de tensão. Do divisor de tensão, mostrado aqui nessa figura, resulta um potencial VB no terminal base do transistor que polariza diretamente a junção base-emissor, produzindo assim a corrente de base quiescente, o IBQ. Aqui nós temos VB igual VBE. Tá? A finalidade do divisor de tensão é polarizar diretamente a junção base-emissor. Ok? Como se pode observar na figura aqui, com o emissor aterrado, o potencial base VB corresponde à tensão VBE aplicada à junção base-emissor do transistor. Dessa forma, o controle de corrente IBQ é obtido ajustando-se a tensão VBE fornecida pelo divisor. Normalmente, os circuitos polarizados por divisor de tensão têm ainda um resistor de emissor RE, como mostra aqui na segunda figura. Aqui nós temos o resistor RE. Esse resistor tem por finalidade melhorar a estabilidade térmica do circuito. Então, quer dizer, a inclusão de um resistor de emissor no circuito de polarização de um transistor melhora a estabilidade térmica do circuito, tá? Então aqui está o emprego de um resistor de emissor em um circuito transistorizado. O uso conjunto do divisor de tensão e de um resistor de emissor propicia um alto grau de estabilidade térmica no circuito. Outras características importantes desse tipo de polarização é a menor variação dos parâmetros de polarização quando o transistor é substituído, tá? Então, análise do circuito do coletor. Vamos ver aqui na figura 3 aqui. Nos circuitos polarizados por divisor de tensão, a malha de coletor, mostrada aqui na figura 3, é composto do seguinte elemento: fonte de alimentação, resistor de coletor, transistor e resistor de emissor, tá? Então aqui nós temos a malha de coletor de um transistor polarizado por divisor de tensão, ok? Como pode observar nessa figura, a tensão fornecida pela fonte distribui-se sobre os elementos da malha de coletor na forma VCC igual a VR mais VCE mais VE. É a primeira forma. Onde VRC igual a RC vezes IC, né? VE
igual a RE menos IE. Tá? Então, mostrei a fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3. Então, na equação que eu falei, na equação 1, que é o VCC igual a VR mais VCE mais VE, a dependência da seção VCE na corrente de coletor é determinada através das curvas características de saída do transistor. Já na equação 3, que é VE igual a RE menos IE, pode ser escrita na forma VE igual a RE vezes IC mais IB. Como a corrente de base é geralmente muito inferior à corrente de coletor, é válida a seguinte aproximação: IC mais IB aproximadamente IC. A equação 4, que é o VE igual a RE vezes IC mais IB, pode ser posta na forma VE aproximadamente RE vezes IC. Então, a seguir, é apresentado um exemplo de utilização da equação do circuito do coletor. Então, vamos ver um exemplo 1. Aqui. Temos aqui uma corrente de 4 mA, resistor de 1K. Então, aqui para o circuito mostrado na figura aqui, temos o que? Determinar os valores de VRC, VE e VCE. Determinar os valores de VRC, VE e VCE. As tensões nos resistores de coletor e de emissor são obtidas da equação que eu falei, da equação 2, que é VRC igual a RC vezes IC, e a equação 5, que é VE aproximadamente RE vezes IC, resultando em VRC igual a 1000 ômega vezes 0,004 ampere, vai dar 4 volts, e VE igual a 270 ômega, tá? Botei K aqui, mas é ômega, tá, gente? Vou botar R aqui, 270R, pronto, 270R vezes 4 mA, ou seja, 0,004 ampere, igual a 1,08 volts, atenção, VE. Então VRC ficou com 4 volts e VE com 1,08 volts. Tá? Então a tensão VC é obtida pela equação 1. Então, para descobrir VCE vai ser VCC igual a VRC mais VCE mais VE. VCE igual a VCC menos VRC menos VE. VCE igual a, trocando agora em número, 10 volts, que é do VCC, menos 4 volts, que é do VRC, menos 1,08 volts, que é do VE. VCE igual a 4,92 volts, vai ser o cálculo. Tá? Você escreve essas rubricas que eu estou ditando aqui no papel e você verá. Tá? Eu estou evitando escrever fórmula, só estou hoje falando e ditando as fórmulas. Tá? Em vez de escrever, estou ditando as fórmulas para você ficar sabendo. As fórmulas que estão escritas aqui, como eu falei, a primeira fórmula, VCC igual a VR mais VC mais VE, VRC igual a RC vezes IC, Fórmula 1, Fórmula 2, VE igual a RE menos IE, que é a Fórmula 4, que é a Fórmula 3, quer dizer, Fórmula 4 é esse aqui, VE igual a RE vezes IC mais IB. Tá? Então só estou ditando para evitar não perder muito tempo escrevendo. Tá bom? Então nós descobrimos já a tensão VRC e VE. 4 volts para VRC e 1,08 para VE. Tá? E a tensão VCE é obtida da equação 1. Que é esse aqui. Então vai ser VCC igual a VRC mais VCE mais VE. VCE, para descobrir VCE, é igual a VCC menos VRC menos VE. VCE igual a 10 menos 4 menos 1,08. Ou seja, 10 volts, que é o VCC, menos 4 volts, que é o VRC, menos 1,08 volts, que é do VE. VCE, ou seja, a tensão corretor emissor igual a 4,92 volts. Agora o circuito de base. Falando do circuito de base. O circuito de base, que compreende o divisor de tensão, tem por finalidade polarizar diretamente a junção base-emissor do transistor e estabelecer o valor quiescente da corrente de base IBQ.
A tensão base emissor, VBE, é a diferença de potencial entre os terminais B e E do transistor, como se pode observar aqui nessa outra figura. Tá? Circuito transistorizado com base polarizada por divisor de tensão. Então temos aqui VBE, tensão VB, tensão VE, certo? Então, a equação é VBE igual a VB menos VE, tá? A tensão VBE aplicada à junção base-emissor dá origem a uma corrente de base que pode ser obtida a partir da curva característica da junção. Dessa forma, a junção base-emissor se comporta efetivamente como um diodo diretamente polarizado, como mostra no exemplo aqui. Isso aqui, né, VBE, no circuito equivalente, funciona como um diodo aqui polarizado, diretamente polarizado, conforme mostra a figura aqui, né? Circuito equivalente da junção base-emissor com base polarizado por divisor de tensão, né? Essa é a forma aí, tá? Agora, determinação dos elementos de circuito. A inclusão do resistor de emissor torna seu circuito mais estável termicamente, o que é interessante do ponto de vista prático. Entretanto, essa adição modifica a análise gráfica do circuito, pois a reta de carga deve levar em conta a presença daquele novo elemento no circuito. Por essa razão, a determinação dos valores dos resistores de polarização é usualmente feita matematicamente. Para simplificar a análise matemática, podem ser consideradas algumas aproximações estimativas, que em nada prejudicam os resultados obtidos como delineados a seguir, né? Então, vamos ver a corrente de emissor. A pequena diferença existente entre IC e E permite utilizar a aproximação IE aproximadamente IC, cujo erro é pequeno comparado com tolerância de 5 a 10% dos resistores do circuito. O ganho do transistor. Bom, o ganho dos transistores que empregam a polarização por divisor de tensão usualmente satisfaz a condição de beta aproximadamente igual a 100, tá? Maior ou igual a 100, né? Parâmetro de entrada. Na determinação dos valores de elemento do circuito, mostrado na figura que eu vou mostrar a seguir, os parâmetros de entrada são geralmente a tensão de alimentação VCC, a corrente de coletor quiescente ICQ, a tensão quiescente sobre o resistor de coletor VRCQ. Então vamos ver essa próxima imagem. É que essa própria imagem aqui, eu vou repetir essa mesma imagem aqui. Aqui alguns parâmetros do circuito transistorizados, né? A tensão VCC, a corrente de coletor quiescente ICQ, IC, aí só imaginar o que aqui, tá? ICQ, e a tensão quiescente sobre o resistor de coletor VRCQ, tá? São os parâmetros de entrada. A corrente de coletor ICQ nos estados transistorizados, polarizados por divisor de tensão, assume normalmente valores que variam de 1 a 100 mA. O parâmetro VRCQ é diretamente relacionado à tensão de alimentação. Na prática, adota-se normalmente uma tensão no resistor de coletor próxima à metade da tensão de alimentação, ou seja, VRCQ é aproximadamente VCC sobre 2. Tá? Parâmetros da malha de coletor. Vamos ver, na malha de coletor. Dispondo dos valores VCC, ICQ e VRCQ, posso determinar os valores dos componentes da malha de coletor, mostrada aqui nessa figura. Tá? Aqui é a malha de coletor. Aqui é a malha. Resistor de coletor é calculado através da lei do ômega, utilizando os valores conhecidos de ICQ e VRCQ, resultando em RC aproximadamente VRCQ sobre ICQ. Então, vamos ver aqui os parâmetros da malha de coletor nos circuitos transistorizados. Tá? Então, resistor de emissor. Observa-se, na prática, que o emprego de um resistor de emissor tal que a queda de tensão satisfaça a condição VEQ aproximadamente 0,1 VCC. Permite a obtenção de um fator de estabilidade ótima, usualmente na faixa de valores de 10 menor ou igual a S menor ou igual a 15. Nessas condições, o resistor de emissor é determinada da expressão RE aproximadamente 0,1 VCC sobre ICQ. Resistores de base. O divisor de tensão formado pelos resistores de base tem por finalidade fornecer a tensão VB à base do transistor, como mostrado na figura aqui. Tá? Temos aí tensão fornecida pelo divisor à base do transistor. Tá? Temos aqui a corrente D, né? VB, VBE, VB1, RE. Tá? Para que a junção base-emissor conduza, a tensão fornecida à base deve corresponder à soma VB igual a VBEQ mais VEQ.
Com base nessa figura, a queda de tensão sobre RB1 pode ser obtida de VB1 igual a VCC menos VB. Disposto dos dois valores de tensão sobre o resistor, deve-se assumir um valor conhecido para a corrente ID, através do divisor. Esse valor deve ser suficientemente grande para que pequenas variações na corrente de base não alterem significativamente a proporção de divisão da tensão sobre os resistores. Dessa forma, é prático usual adotar uma corrente através do divisor, satisfazendo a condição ID igual a 0,1 ICQ. Com essa escolha, considerando-se que o transistor tenha um ganho de pelo menos 100, a corrente do divisor é pelo menos 10 vezes superior à corrente de base. Tá? Então, uma vez obtido o parâmetro VB1 e VB por intermédio das equações, né, da equação VB igual a VBQ mais VQ, e utiliza-se a outra equação ID igual a 0,1 ICQ, para se obter os valores de resistência do divisor, resultando em RB1 igual a VCC menos VB sobre D. VCC menos VB sobre ID. E RB2 igual a VBEQ mais VEQ sobre D. As expressões utilizadas na determinação dos parâmetros do circuito transistorizado com polarização por divisor de tensão estão sumariamente na tabela, né, que eu vou ditar para você seguir, né, um sumário da expressão utilizada na determinação dos parâmetros de um circuito transistorizado com polarização por divisor de tensão. Tá? Então, o parâmetro de entrada: tensão de alimentação VCC, tensão no resistor de coletor ou tensão de coletor emissor VRCQ ou VCEQ, corrente de coletor ICQ. Parâmetro de saída: parâmetro. Vamos ver o parâmetro e a equação. Parâmetro: tensão no resistor de emissor. A equação é VQ aproximadamente 0,1 VCC. Parâmetro: tensão no resistor de coletor conhecida a tensão no coletor emissor. Tá? Tensão no resistor de coletor conhecida a tensão no coletor emissor. A equação é VRCQ igual a VCC menos VCEQ menos VEQ. Resistor de coletor. A equação é RC aproximadamente VRCQ sobre ICQ. Resistor de emissor. A equação é RE aproximadamente 0,1 VCC sobre ICQ. Tensão no resistor RB2. VB igual a VBEQ mais VEQ. É a equação. Tensão no resistor RB1. A equação é VB1 igual a VCC menos VB. Corrente no divisor. A equação é ID igual a 0,1 ICQ. Resistor RB2. A equação é RB2 igual a VBEQ mais VEQ sobre ID. Resistor RB1. A equação é RB1 igual a VCC menos VB sobre ID. Tá? Já ditei as equações. Então, os exemplos que daria a seguir ilustram o emprego das expressões do circuito transistorizado com polarização por divisor de tensão. Tá? Então, vou dar um primeiro exemplo aqui. Para o circuito mostrado aqui, ó. Determinar os valores RC, RE, RB1 e RB2 para que o circuito opere com uma corrente de coletor de 5,8 mA e uma tensão no resistor de coletor de 10 volts. Tá? 5,8 mA, corrente de 10 volts. Então, é o circuito transistorizado para o nosso exemplo 1. Então, o parâmetro de entrada é o seguinte: VCC igual a 20 volts. Tensão no resistor de coletor VRCQ de 10 volts. E corrente de coletor ICQ de 5,8 mA. Então, parâmetro de saída: resistor de coletor. A equação é RC aproximadamente 10 sobre 0,0058 ampere, que vai dar 1,724 ômega. Tensão no resistor de emissor. A equação é VQ aproximadamente 0,1 vezes 20, né? 0,1 vezes 20, que é igual a 2 volts. Resistor de coletor. A equação é RC aproximadamente 10 volts sobre 5,8 mA, né? Ou seja, 0,0058, igual a 1.724 ômega. Resistor de emissor. A equação é RE aproximadamente 2 sobre 0,0058, que é igual a 344 ômega. Tensão no resistor RB2, perdão. A equação é VB igual a 0,6 mais 2, que é igual a 2,6 volts. Tensão no resistor RB1. A equação é VB1 igual a 20 menos 2,6, que é igual a 17,4 volts.
Corrente no divisor, né? ID, né? A equação é ID igual a 0,1 vezes 5,8, que é igual a 17, perdão, que é igual a 0,58 mA. Corrente ID. Restou RB2. A equação é RB2 igual a 0,6 mais 2 sobre 0,00058 ampere, que é igual a 4,48 kΩ. Restou RB1. A equação é RB1 igual a 20 menos 2,6 sobre 0,00058 ampere, que é igual a 30 kΩ. Valor de RB1. Tá? Então é isso aí. Depois vamos fazer com mais um exemplo. Eu não quero fazer o vídeo ficar muito grande para vocês, tá ok? A gente vai fazer um exemplo com esse circuito aqui, circuito transistorizado para o nosso exemplo, tá? Pode ver que nós temos aqui uma corrente de 12 mA e tensão VCE de 7 volts, tá? Então aqui, para o circuito mostrado aqui, determinar os valores RC, RE, RB1 e RB2 para obter uma tensão coletor emissor de 7 volts e uma corrente coletor de 12 mA, tá? Então vai ser a mesma coisa das outras tabelas. E vou continuar então com o vídeo 2, para o vídeo não ficar muito pesado, né, gente? O vídeo não ficar muito pesado, tá? Então o parâmetro de entrada vai ser tensão de alimentação de 12 volts, tensão coletor emissor VCQ de 7 volts e corrente de coletor ICQ de 12 mA. Vou fazer logo esse aqui para terminar, então vamos lá. O parâmetro de saída, tensão no resistor de emissor, a equação é VEQ aproximadamente 0,1 vezes 12, que é igual a 1,2, valor de VEQ, tá? Tensão de emissor quiescente. Tensão no resistor de coletor, a equação é VRCQ igual a 12 menos 7 menos 1,2, que é igual a 3,8 volts. Resistor de emissor, a equação é REQ aproximadamente 1,2 sobre 0,012, que é a amperagem, né? Vai ficar resistor de emissor igual a 100 ômega. Resistor de coletor, equação RC aproximadamente 3,8 sobre 0,012 ampere, que é igual a 317 ômega, que é o valor de resistor de coletor. Tensão no resistor RB2, equação VB igual a 0,6 mais 1,2, que é igual a 1,8 volts. Tensão no resistor de RB1, equação VB1 igual a 12 menos 0,8, que é igual a 10,2 volts. Corrente no divisor, ID. A equação ID igual a 0,1 vezes 12, que é igual a 1,2 mA. Restou RB2, vamos ver o valor. A equação é RB2 igual a 0,6 mais 1,2 sobre 0,0012 ampere, que é igual a 1.500 ômega. RB1, equação RB1 igual a 12 menos 1,8 sobre 0,0012 ampere, que é igual a 8.500 ômega, valor de RB1. Então fica assim a equação. Depois vamos continuar o segundo vídeo, vamos falar sobre a modificação do ponto de operação, ok? Isso aí. TecTed Eletrônica, até o próximo vídeo com vocês e um bom Natal aí, tá ok? Abraço.